Pastor, olha, a nossa conversa está muito boa, mas agora nós queremos fazer uma dinâmica com você. Certo, bora E lá. a dinâmica de hoje é: e agora, pastor? E como é que vai funcionar essa dinâmica, pastor Miqueias? Nós vamos colocar algumas situações do dia a dia do jovem, coisas que provavelmente já chegaram para você. E você vai responder de forma simples, objetiva, de forma bíblica, na sua posição de pastor, de líder e também como ser humano, pastor Miqueias, né? Com certeza. Preparado? Certo, bora pra cima. Agora eu quero ver. Vamos lá. Amigos que chamam pra festas com coisas que não agradam a Deus, mas você não quer perder a amizade. E agora, pastor? O que eu faço? Eu costumo dizer, né, que nós precisamos estar enraizados em Cristo. Inclusive é uma mensagem que eu preguei esses dias, né, em Jeremias 17:8, que fala que nós o homem que confia no Senhor, ele precisa ser enraizado junto ao ribeiro, né? E vai muito para a questão de Salmos primeiro, né? Então, aonde estão as suas raízes? Onde estão as suas conexões? As suas conexões são aquelas que te levam para Deus ou te afastam de Deus? Então, você precisa decidir, né? Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Qual fonte que você quer beber? Renúncias. Então... Ou você agrada aos seus amigos ou você agrada a Deus. Quem que você vai agradar? Olha só. Então, aonde estão as suas raízes? Se sua raiz está em Deus, você vai agradar a Deus. Se suas raízes estão conectadas com pessoas que te levam para longe de Deus, você vai para longe de Deus. Próxima situação. Começar a namorar alguém que não é cristão, mas diz que é muito respeitador. E agora, pastor? Julgo desigual. Vai dar problema, né? Inclusive, alguns dias atrás, eu estava com um jovem que foi exatamente isso. Ele conheceu uma pessoa não crente e foi aquele famoso: eu vou evangelizar. Namoro evangelístico. Vou evangelizar, vou trazer para a igreja. Só que assim, é exatamente isso. Você trazer uma pessoa para a igreja por conta de um relacionamento não vai durar. Por quê? Porque essa pessoa não teve encontro com Deus. Provavelmente você desvia. Ela não veio para a igreja por conta de um encontro com Cristo. Ela veio por conta de um relacionamento. Isso é questão de tempo. Não digo que não pode ter encontro, mas é jogo desigual. Então, depois você vai ter problema. Principalmente as irmãs, às vezes casa com... não, vou casar com o irmão, é respeitador. Vai dar problema. Se sentir muito pressionado a postar uma vida perfeita nas redes sociais, mas por dentro estar mal. E agora, pastor? Isso é uma questão que... É falsidade. É uma característica não só de querer viver uma vida perfeita, mas de ver uma vida perfeita e se frustrar com a vida perfeita também de pessoas que não são perfeitas. Então, hoje, a rede social é muito essa questão de comparação, né? Essa pessoa tem, eu quero ter, né? Então, e aí entra uma questão de crise de identidade. Onde está a sua identidade? Quem é você no Senhor? Né? Se você está no Senhor, você não depende de ninguém para ser validado. Eita, meu Deus. Então, você não precisa de ninguém para se validar quem você é. Então, eu acho que é uma das crises dessa geração, crise de identidade. Então, você precisa ter a sua identidade em Cristo. Você é filho, né? João, capítulo 1. E todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Querer servir mais na igreja, mas o trabalho e faculdade estão tomando todo o tempo. E agora, pastor? Eu acho que, sim, eu acho que os jovens eles precisam estudar, precisam trabalhar, mas precisam entender que você semear na obra não é vão no Senhor. Então, uma máxima que eu tive quando eu fui jovem, uma palavra que Deus assim, trouxe ao meu coração, em uma época que eu estava assim, muito voltado a isso, trabalho e faculdade, foi o que Deus trouxe uma palavra que foi muito grande, foi muito forte para mim, que foi assim, tente grandes coisas para mim e eu farei grandes coisas por você. Então, você quer ter uma vida bem-sucedida, quer ter um casamento bem-sucedido, quer ter uma vida profissional bem-sucedida, faça grandes coisas para Deus também, honre a Deus. Então, dá para separar um tempo, dá para se dedicar, precisa cultuar, precisa servir a Deus também, dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. Muitos jovens, essa pergunta talvez seja um pouquinho polêmica, talvez tenha Vamos lá, muitos jovens ainda pensam que devem se dedicar 100% à igreja e não buscam o desenvolvimento pessoal, porque eles acham que é pecado.
eu me dedicar à minha vida secular, meu trabalho, à minha carreira. O que o senhor pensa a respeito disso? Qual que é o conselho que o senhor daria para esses jovens? É um grande erro, né? Eu acho que é uma falta de conhecimento bíblico, né? Se você pegar jovens que foram extraordinários na Bíblia, foram homens que conseguiram viver uma vida com Deus e honrar a Deus naquilo que faziam, né? Então você pega, por exemplo, José. José, né, foi governador do Egito e honrou a Deus, honrou a sua família, como Daniel, que era extraordinário, sábio, era dentre os eunucos, sobressaía em inteligência, sabedoria. Eram homens poliglotas que falavam vários idiomas e com seu conhecimento, em meio ao mundo secular, né, as atividades seculares, honrou a Deus. Eles glorificaram a Deus na posição que eles estavam. Glorificaram a Deus na posição que eles estavam. Então, eu costumo dizer que você pode fazer faculdade, glorificar a Deus, você pode, onde você estiver. Porque, inclusive, eu conversava com o pastor Paulo Cunha, né, muito conhecido no mundo secular, né, e ele falava assim: pastor, quem vai alcançar os grandes CEOs, pessoas que estão aí, médicos, quem vão alcançar os engenheiros se nós não estamos lá? Então, você pode glorificar a Deus estudando, você pode glorificar a Deus crescendo. Acho que isso é uma mentalidade muito assim, fora da palavra. E, né, eu acho que tinha uma cultura, se for fazer faculdade vai desviar. Não, cara, então você não tem identidade em Cristo. Pelo contrário, você vai para a faculdade, você vai para glorificar a Deus. Você vai influenciar lá dentro da faculdade. Verdade, não foi a Babilônia que influenciou Daniel. Daniel influenciou a Babilônia. Não foi o Egito que influenciou José, mas José influenciou o Egito. Então, assim por diante. Então, acho que nós somos chamados para influenciar. Inclusive, está na nossa visão, ver jovens nascidos do Espírito que influenciam o mundo segundo os princípios do reino de Deus. E é exatamente isso, né? Nós queremos ver os nossos jovens na faculdade fazendo grupos de oração. Sim. Ver jovens em altos postos, trabalhando em banco, trabalhando em grandes empresas, em multinacionais e glorificando, sendo instrumentos de Deus no meio da sociedade. Então, acho que é um grande erro pensar assim, pensar muito pequeno. E lembrando que Deus também, Ele quer abençoar você, quer prosperar para você ser um provedor da sua casa, né, não é de Deus você casar e depois passar necessidade por negligência sua. Né? Então você tem que se preparar sim, tem que entender a sua vocação em Deus e ir para cima. E por fim, pastor Miqueias, olhando para a sua própria trajetória, o que você gostaria de ter ouvido quando era jovem, começando a servir na igreja? Olha, na verdade eu não queria, não é questão de ter ouvido, mas uma coisa que hoje, assim, eu falo para os jovens que estão vivendo isso hoje, eu gostaria de ter sido discipulado. Eu gostaria de ter um mentor, alguém que me ouvisse, que conversasse, que, sabe aquele papo franco de falar, olha, cara, eu tenho essa limitação, eu errei nisso, né, eu falhei nisso aqui, porque todos nós falhamos, né? A gente tem a grande ilusão de achar que todo mundo é perfeito. Não, mas nós pecamos, erramos, e eu senti falta, né? O que eu gostaria era ter um discipulado, que hoje é uma oportunidade que todo mundo tem, né? Hoje muitos jovens estão tendo. Então, se você tem alguém que pode te discipular, te mentorar na sua igreja, em nome de Jesus, valoriza essa pessoa. Aí. Não joga isso fora, porque daqui 10, 15 anos tu vai sentir. Então, é o que eu sinto falta. Assim, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de viver o discipulado. Pastor Miqueias, o nosso papo tá muito bom. Então, se você quer ouvir o pastor Miqueias falando ainda mais, já comenta aí, ó. Quero parte 2 no Decretos. Ou então vem fazer parte dos voluntários do Expansão, que ele vai estar lá também.